E aí, fala galerinha, vamos lá? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas de informática básica. Hoje eu vou mostrar para vocês as ferramentas de sistema operacional, tá? Que ajudam a manter o bom funcionamento do sistema. Nas aulas passadas a gente viu sistemas operacionais, então eu vou deixar o link aí em cima para que você possa ter uma base para continuar as nossas videoaulas, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês as ferramentas de sistema operacional que ajudam a manter o bom funcionamento, como eu falei, e também os softwares utilitários. Bora lá? Então, pessoal, vamos lá, né, dar continuidade às nossas aulas de informática básica. A gente viu na última aula sistemas operacionais e agora a gente vai dar uma olhadinha nas ferramentas de sistema, tá? E alguns softwares utilitários. Eu não trouxe todos, até porque não dá, né? Então trouxe os principais para a gente dar uma olhadinha. E na aula de hoje eu vou fazer algo diferenciado. Eu vou estar explicando um pouco sobre o conceito de cada ferramenta e de cada software e depois mostrando a utilização em ambiente real, ok? Então vamos lá. Aqui são os nossos objetivos. Então primeiro, conhecer e aprender como utilizar ferramentas de sistema para manter o bom funcionamento do SO. Lembrando, o SO é sistema operacional, tá? Então quando eu falar de SO, é sistema operacional. E segundo objetivo é conhecer e aprender sobre softwares utilitários mais comuns, ou seja, que a gente está mais acostumado a utilizar no dia a dia, ok? Então, vamos lá. Ferramentas de sistema. O que é uma ferramenta de sistema e o que ela faz, né? Na verdade, pessoal, as ferramentas de sistema, elas gerenciam, monitoram e mantêm o bom funcionamento do sistema operacional. Se a gente for para o Windows, vocês vão conhecer as ferramentas como ferramentas administrativas. Já no Linux, algumas dessas ferramentas são nativas do sistema operacional e outras, pessoal, a gente vai ter que instalar por fora, tá? Ou procurar uma solução alternativa, já que o Linux não oferece algumas ferramentas administrativas. Mas não é problema, beleza? Só a gente ir atrás. E agora a gente vai conhecer as principais ferramentas. Então, se segura aí, porque são muitas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira ferramenta que a gente vai dar uma olhadinha é o gerenciador de disco, beleza? O que o gerenciador de disco faz? Basicamente, pessoal, ele vai monitorar, certo? Vai mostrar para vocês o uso do disco e a capacidade dele, tá? Para quem não sabe o que é o disco que eu estou falando, é a memória secundária, ou seja, uma memória não volátil, em que os dados ficam armazenados e não são excluídos quando não há presença de energia, certo? Diferente da memória RAM, memória primária. E aí eu trouxe aqui como exemplo o HD, o SSD e o pendrive, né? Que são memórias secundárias e são consideradas disco, tá? Pelo sistema operacional, ok? Então quando você, por exemplo, espeta o pendrive ou conecta um HD ou um SSD, ele vai aparecer nesse gerenciador de disco, tá? E a partir desse gerenciador de disco a gente consegue, por exemplo, formatar, né? Criar ou excluir partições em um disco, tá? Para quem não sabe o que é uma partição, pessoal, é um espaço, tá? No disco em que a gente pode instalar, por exemplo, um sistema operacional, tá? Ou usar como um espaço reserva para armazenar os nossos dados. E essa partição, ela pode ter vários, quer dizer, ela pode ter apenas um formato, dentre vários, né? Então, dentre vários, você pode escolher um formato para essa partição e utilizar essa partição para armazenar dados, como eu falei, ou até para instalar um sistema operacional, tá bom? E a partir dessas partições é que é possível a gente, por exemplo, instalar dois sistemas operacionais na mesma máquina. Então, eu posso ter, por exemplo, um HD, dividir em duas partições, uma instalar o Windows e na outra instalar o Linux. E aí eu vou ter dois sistemas operacionais rodando em dual boot na minha máquina, tá? Vou mostrar para vocês como que é a ferramenta, o gerenciador de disco no Windows e no Ubuntu. Lembrando que eu estou usando esses dois sistemas operacionais como exemplo, desde as aulas lá do sistema operacional, tá bom? Quando eu ensinei vocês a configurarem, né, a parte lá de configuração básica, na verdade, dos sistemas operacionais. Então vou usar esses dois sistemas operacionais como exemplo. Vou mostrar primeiro o Windows
e depois mostrar como é que a gente faz a mesma coisa, como é que a gente acessa o gerenciador de disco no Ubuntu. Então, pessoal, aqui no Windows, para acessar o gerenciador de discos, a gente vai ter que acessar primeiro as ferramentas administrativas. O bom do Windows é porque ele reúne todas as ferramentas administrativas em um único lugar. Então, para isso, você vai apertar na tecla Windows, digitar ferramentas administrativas, vai aparecer ali em cima, é só clicar ou dar um Enter, e aí vai aparecer essa telinha aqui para vocês. Como eu falei, ó, todas as ferramentas administrativas estão reunidas em um só lugar. Para você acessar o gerenciador de discos, você tem que primeiro acessar o gerenciamento do computador. Então, dá 2 cliques aqui, em seguida gerenciamento de disco aqui neste local. Aqui vai aparecer, ó, para você todos os discos conectados, inclusive o pendrive que eu conectei aqui, ó, tá? Aqui você pode manipular as unidades. Cada caixinha dessa daqui é uma partição, né? Então, aqui, por exemplo, tem um disco 0. Esse aqui é o meu SSD, ele tem uma parte aqui, né, dele, é dedicada ao Windows, outra parte é o Linux. O Windows ele não reconhece o sistema de arquivos do Linux, tá? Aqui no outro tem um HD de 1 TB, tem um disco adicional aqui para o Windows e as outras partições, demais partições aqui para o Linux, que também o Windows não reconhece. E por fim aqui embaixo eu tenho um pendrive, tá, de 8 GB. Aqui você pode manipular, como eu falei, os discos, tá? Pode remover partição, formatar e por aí vai. Então, eu coloquei aqui dentro da pasta, certo? Quer dizer, dentro do pendrive, várias pastas aqui. E vou mostrar como é que a gente faz para formatar um pendrive, tá? Ou formatar um disco, coisa do tipo. Então, para isso, pessoal, a gente vem aqui, ó, clica com o botão direito, na unidade que você quer, tá? Na partição. No caso aqui é uma única partição, pendrive, botão direito. Você pode direto em formatar ou você pode excluir o volume primeiro, tá? Ele vai dizer que vai apagar todos os dados, clica em sim, aguarda um pouquinho, ok, vai aparecer não alocado e agora você vai criar um novo volume. Você pode colocar o espaço todinho disponível ou você pode colocar parte dele, se você quiser criar mais de uma partição, tá? Então eu vou criar uma única partição com toda a capacidade do pendrive. Avançar, atribuir uma letra para ele, avançar. Aqui você pode colocar o nome, colocar o meu nome aqui no pendrive, FAT32, tá? Que é o sistema de arquivos que a gente utiliza. Então, avançar, concluir. Aguarda um pouquinho. Olha só, pendrive formatado, não tem mais nada dentro dele. Então, pessoal, aqui no Ubuntu, para a gente abrir o gerenciador de discos é bastante simples. Então, você vai apertar o Windows ou em Atividades, digita discos, vai ser o primeiro ícone, então você vai lá, clica ou aperta Enter e tá aqui, pessoal, o gerenciador de discos do Ubuntu. Aqui do lado esquerdo nós temos todos os discos detectados pelo SO e do lado direito a gente tem o disco que está selecionado atualmente. No meu caso eu tenho um SSD de 500 GB, um HD de 1 TB e um pendrive conectado de 8 GB. Esse SSD eu estou utilizando algumas partições aqui, né? Estou utilizando 2 partições, uma para o Windows, para o sistema operacional Windows, que é essa daqui, NTFS, e a outra partição, a ST4, estou usando para instalação do Linux, né? Do Ubuntu. Então aqui eu tenho no mesmo SSD eu tenho o Windows e tenho o Linux em dual boot, como eu falei para vocês, né? Então essas caixinhas que vocês estão vendo aqui são partições. Tá? Aí nós temos aqui um de 1 TB, né, como eu falei, e tem um pendrive aqui que também é considerado um disco. Eu vou abrir aqui o pendrive rapidinho, tá? Vou abrir aqui outro arquivo, vou aqui, coloquei um monte de pasta aqui dentro para mostrar para vocês uma coisa que dá para fazer com o gerenciador de arquivos. Então a gente pode vir, por exemplo, aqui no pendrive e formatá-lo, tá? Então para formatar um pendrive bastante simples, seleciona ele aqui. Vem aqui, primeiro a gente vai parar, né, na verdade desmontar a unidade, então aqui, ok, já saiu lá atrás, né, do pendrive, vem aqui para excluir a partição, no caso esse pendrive só tem uma partição, então exclui, removeu, agora a gente vai criar a nova partição, então mais aqui, você pode colocar o conteúdo todinho, né, os 8 GB, próximo, coloca o nome aqui do pendrive,
deixa FAT mesmo, que é o que a gente costuma utilizar para esse tipo de mídia, e criar. Ok, pessoal, só esperar um pouquinho. E tá aqui, ó, tá criado já a partição. Então se for lá agora, tá limpinho, ó, o pendrive pronto para uso. A próxima ferramenta que a gente vai ver é a limpeza de disco. Basicamente, pessoal, a limpeza de disco é utilizada para remover arquivos que não são mais necessários ao computador, ok? Isso com a intenção de liberar espaço no disco. Então, arquivos temporários, cache, logs de instalação, arquivos gerados automaticamente na hora da instalação de uma aplicação, por exemplo, ou quando você navega na internet, são gerados, na verdade, arquivos, tá, que ficam armazenados temporariamente na máquina, para que quando você acesse esses sites novamente, não demore tanto como você acessou da primeira vez. Então, essa é a intenção desses arquivos, né? Principalmente arquivos de cache. Então, esses arquivos, com o tempo, eles acabam lotando o teu HD. Então, o ideal é que você, de tempos em tempos, utilize a limpeza de disco para remover esses arquivos, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha na ferramenta no Windows e depois no Ubuntu. Bora lá? Pessoal, para acessar aqui a limpeza de disco, é bem simples, tá? Então a gente vem aqui, ó, as ferramentas administrativas, vai em limpeza de disco, dá 2 cliques, seleciona qual unidade você quer limpar, vou selecionar C, onde está a instalação do Windows, clique em OK, aguarda um pouco, e aí vai aparecer aqui, pessoal, olha só, o que você pode excluir, tá? De lixo, tá? Então aqui é o total, 1.78 GB. Se você quiser excluir mais coisas, que pode ser que, por exemplo, quando a gente instala uma atualização no Windows, acontece que fica resquícios dessa atualização, que não precisa mais. Você pode vir aqui, ó, limpar arquivos de sistema. Você vai aguardar um pouquinho, ele vai analisar, tá? Aqui novamente, analisar. E aí, olha só, aqui o tanto que você pode apagar, tudo isso por causa do Windows Update, que eu falei, né? As atualizações, elas sempre acumulam um pouquinho de lixo. Depois que fizer isso aqui, selecionar o que você quer apagar, lembrando que você pode selecionar outras opções aqui também, tá? Para tentar reduzir ainda mais. Então aqui tem arquivo de despejo de memória, você pode marcar, olha, quanto que eu vou liberar agora no meu HD. E aí só clicar em OK, excluir arquivos, aguarda. Eu tive que cortar o vídeo, né? Senão a gente ia ficar aqui, ia demorar bastante. E aí o vídeo ia se alongar. Mas concluiu, pessoal. Agora você pode conferir lá no teu HD, certo? Aqui, ó, botão direito propriedades, o espaço, tá? Você vai notar que reduziu o espaço utilizado. A próxima ferramenta que a gente vai dar uma olhada é o desfragmentador. Pessoal, para entender como essa ferramenta funciona, a gente tem que entender primeiro o que é fragmentação, tá? Então, como é que funciona o gerenciamento dos arquivos em um sistema de arquivos? Como, por exemplo, o sistema de arquivos do Windows, né? O NTFS. Basicamente, quando você salva um arquivo, copia um arquivo para o teu disco, o Windows ele vai tentar encontrar um local que tem um espaço adequado para poder armazenar esse teu arquivo. E isso ele vai tentar colocar teu arquivo em um lugar que caiba a ele, de um jeito ou de outro que dê para colocar ele. Com o tempo, é normal que, na medida que a gente vai usando o sistema operacional, a gente acabe removendo alguns arquivos, desinstalando programas, né? Criando novos arquivos, instalando novos programas e novamente apagando, desinstalando. E nesse movimento que a gente faz, a gente acaba deixando buracos, espaços, certo? No disco que não cabe outros arquivos. E esses espaços vão ficando ali, sem uso. E os nossos arquivos são armazenados em locais mais à frente, digamos assim, no HD. O que acontece? O HD fica mais ou menos como essa imagem que vocês estão vendo aí embaixo, tá?
Então esses espaços aí em branco são espaços livres, tem arquivos aí que estão fragmentados, que são essas barrinhas vermelhas aí, tá? E a ideia é que com o tempo esses arquivos eles se espalhem pelo HD inteiro. O que isso pode ocasionar? Lentidão. Por quê? Quando os arquivos eles estão juntos, mais organizados, né? Não estão tão espalhados, fica mais fácil de a gente encontrar esses arquivos, principalmente, não só principalmente, mas exclusivamente quando se trata do HD, né, do hard drive, né, disco rígido, que ele utiliza um mecanismo, tá, para poder fazer a busca, né, um cabeçote para fazer a busca no disco magnético. Então, ele demora um certo tempo para poder encontrar esses arquivos, quando eles estão fragmentados. Por isso que, às vezes, o computador fica muito lento quando o disco está bastante fragmentado. Isso é normal acontecer. E aí, quando a gente aplica o desfragmentador, o que acontece? Ele vai tentar pegar esses arquivos e realocar dentro do HD de uma forma que eles fiquem o mais juntos possíveis e deixe espaços maiores, né, disponíveis para novos arquivos e novos programas, enfim. Isso aí, né, com o objetivo de tornar a busca mais fácil, tá? E, consequentemente, a gente vai ter aí um desempenho maior, né, na hora de buscar um arquivo em um HD que não está fragmentado, ok? Antes de eu mostrar o desfragmentador, eu queria falar um pouco aqui sobre o HD e o SSD. O HD, o hard drive, né, o disco rígido, ele funciona ele tem um funcionamento mecânico, né? Ele funciona com cabeçote, com agulha, digamos assim, igual como aqueles rádios antigos, as radiolas que a gente colocava o vinil, né? Que tinha uma agulha que a gente passava de faixa em faixa, mexendo na agulha, procurando a faixa que a gente queria. Então, basicamente, é assim que acontece no HD. Tem um cabeçote, tem uma agulhazinha, né, magnética, que vai tentar encontrar no setor, dentro daquele disco, né, prata que tem dentro do HD, onde estão os arquivos. O SSD não funciona assim. O SSD ele é um componente eletrônico, ele funciona com memória flash. Mesma memória que a gente utiliza, por exemplo, no celular, no USB, certo? No pendrive, né, USB flash. Pendrive, cartão de memória, né, que a gente utiliza na celular também, e o próprio armazenamento interno do celular de algumas câmeras. Então a memória flash ela é menor, tá? Ela não utiliza tanta energia como o HD, e a velocidade que a gente tem a velocidade que a gente ganha para encontrar arquivos em uma memória flash, né, como por exemplo o SSD, é bem maior do que um HD. E aí, o que acontece? Tem uma desvantagem, né, para isso. É que como ele se trata de memória flash, então nós temos ciclos de né, de escrita e de leitura limitados. O que isso quer dizer, Fernando? Que o SSD tem uma vida útil mais limitada do que o HD. Então, à medida que você escreve nele, ou seja, à medida que você armazena dados nele, cria novos arquivos, coloca arquivos dentro do SSD, escreve esses arquivos dentro do SSD, ou então faz a leitura, faz o acesso a esses arquivos, a gente vai perdendo ciclos de leitura e escrita. E ele tem um número finito de ciclos. Com HD esse número vai lá para cima, então a gente não se preocupa muito. Por isso tem HDs aí que funcionam 10 anos, 5 anos, 10 anos, né, 15 anos. Já o SSD não, o SSD tem uma vida útil mais limitada. Então, o desfragmentador é mais interessante se utilizar no HD. Por quê? Porque o HD tem esse problema de lentidão na hora do acesso dos arquivos, tá? E ele tem essa falha de ficar, né, como é que eu posso dizer, juntando quer dizer, separando, espalhando esses arquivos, né, nos setores do disco. Com memória flash, não temos esse problema, porque o acesso se dá de forma muito mais rápida do que no HD. Então, quando você utiliza desfragmentador, você precisa realocar arquivos, ou seja, você precisa acessar arquivos, retirar ele de um lugar, escrever ele novamente em outro local, e isso aí para todos os arquivos daquela partição que você está desfragmentando. E se você faz isso com o SSD,
Já imaginou, né? Você vai estar aí consumindo muitos ciclos de leitura e muitos ciclos de escrita. E isso vai fazer com que a vida útil do teu SSD se esgote. Então, não é recomendado a gente utilizar desfragmentador quando o disco da sua máquina, do seu sistema operacional, é um SSD. Não se usa desfragmentador, até porque também não tem sentido, já que o acesso é bem rápido e a gente não tem problema com questão de lentidão, tá bom? Então fica aí a dica, tomem cuidado quando for SSD, não usa desfragmentador, apenas quando for disco rígido. E agora a gente vai ver como que é o funcionamento do desfragmentador no Windows, ok? Pessoal, a próxima ferramenta que a gente vai ver aqui é o desfragmentador no Windows, ok? Então a gente está aqui em ferramentas administrativas, a segunda opção, desfragmentar e otimizar unidades, dá 2 cliques. Vai listar aqui, tá? Os discos, as unidades para você poder fazer a desfragmentação. E aí a primeira coisa que você tem que fazer é clicar no disco, tá? Eu vou clicar aqui no disco D, analisar, e ele vai fazer análise e te dizer qual o percentual de fragmentação daquele disco. No caso aqui não tem nenhum, né? Ou seja, está zero fragmentado, coisa boa, né? E não precisa fazer a otimização. Mas caso esteja fragmentado, né? Aí você vem aqui em otimizar e ele vai fazer aquela realocação que eu falei no conceito de desfragmentador. Vamos lá, pessoal, a nossa quarta ferramenta, o agendador de tarefas. Para que serve então essa ferramenta? Basicamente, pessoal, é para automatizar alguns processos do cotidiano. Então, por exemplo, se você está acostumado a executar um programa a determinada hora do dia, você pode colocar essa tarefa no agendador. E aí, quando chegar naquele determinado horário, o programa vai aparecer na sua tela, vai ser executado. Ou, se você manja de Shell Script, né, você pode também agendar a execução de um script desse tipo aí, tá? E outras situações, por exemplo, de automatização seria, por exemplo, você é um contador e precisa processar a folha um determinado dia do mês. Precisa executar ou um script, que geralmente é que essas empresas entregam, né, para poder fazer isso, ou um programa para poder fazer o processamento da folha. Então você pode simplesmente chegar lá e agendar o programa para executar naquele dia, naquela hora. Agora um detalhe, o computador tem que estar ligado, é óbvio, para poder executar isso aí, tá? Executar esse programa ou esse script. Outra situação que você pode utilizar também o agendador de tarefas é para fazer backup dos arquivos da máquina, tá? Então você pode agendar o horário do backup. Pode ser backups diários, semanais, mensais e por aí vai, tá? Vou mostrar como funciona o agendador de tarefas no Windows e no Ubuntu também. Pessoal, para acessar o agendador de tarefas, é o primeiro ícone aqui, tá? Primeira ferramenta administrativa. Dá 2 cliques e aí vai abrir essa interface. E aqui você pode adicionar novas tarefas, tá? Clicando aqui, ó, na lateral direita, a gente tem criar tarefa básica e criar tarefa. Então seleciona a tarefa básica, que ele te ajuda aqui, tá? O nome da tarefa, basta você digitar, então, por exemplo, tarefa simples. Vamos aqui abrir o Notepad. Avançar, você vai dizer aqui a frequência que isso vai acontecer, tá? Então vou colocar aqui apenas uma vez. Vou colocar aqui 12 e 21. Está se aproximando ali. Iniciar um programa. Seleciono aqui o programa. Então vou aqui atrás. Notepad. Avançar. Concluir. Ok? Então vou minimizar aqui. Vamos aguardar aqui. Olha só, pessoal, tá aqui o Notepad aberto às 12 horas e 21 minutos. Bom, conforme a tarefa que a gente agendou. Já no Ubuntu, o agendador de tarefas ele funciona por meio de terminal, tá? Então a gente não tem interface gráfica como no Windows. Para acessar o agendador de tarefas, a gente vai ter que abrir o terminal. Então Windows, terminal, aperta Enter, a gente vai entrar aqui. Essa aqui é a telinha do terminal.
E aí eu vou criar aqui uma tarefa como exemplo, que a ideia seria a gente criar backup da pasta documentos aqui em um determinado tempo. Então vou mostrar como é que faz, utilizando aqui o comando, né, o comando crontab, o programinha crontab, que funciona com o cron. Então vou criar aqui, esse aqui é o arquivo, e a gente vai colocar as tarefas agendadas aqui. Cada linha desse arquivo é uma tarefa agendada. Então, por exemplo, vou colocar aqui às 11h20, certo? Todos os dias do mês, todos os meses, ok? Todos os dias da semana, eu vou pedir para que ele faça a compactação em zip. Vou colocar aqui o local onde vai ficar, certo? Backup.zip, e vou pedir para ele compactar a pasta documentos. Feito isso aqui, vou salvar o arquivo. E agora eu vou cortar aqui o vídeo. Quando estiver se aproximando das 11h20, eu vou voltar para mostrar para vocês a criação do arquivo de backup. Aí pessoal, o arquivo sendo criado aqui atrás, né? Como eu falei para vocês, a gente já chegou às 11h20 e o arquivo foi criado, backup.zip. Então vou abrir aqui o arquivo. E olha só, a pasta documentos aqui compactada. Vamos lá pessoal, próxima ferramenta é o gerenciador de serviços. Serviços são basicamente processos que são executados em segundo plano ou background. O que isso quer dizer, Fernando? São processos que são executados ali na máquina, que você não vê, mas que eles estão sendo executados, tá? E que são essenciais para o funcionamento do sistema operacional. Então a gente tem, por exemplo, processos relacionados à segurança, processos relacionados a algumas aplicações que são essenciais de rede, por exemplo, tá? Processos que são relacionados a bancos de dados, servidores, HTTP para web, tá? Isso aí para o pessoal que desenvolve. Então eles ficam ali, sendo executados em segundo plano. Você não vê, mas estão lá, beleza? São essenciais. Agora, às vezes quando a gente instala uma aplicação, né, um software aplicativo, muitas vezes eles demandam, precisam que um processo seja criado, né, para que ele rode normalmente na máquina. Alguns aplicativos, não são todos, certo? São bem específicos. E aí acontece que nem sempre esses processos aí são essenciais para o seu dia a dia. Então, às vezes você instala um aplicativo que você não vai usar direto, né? Não vai usar com frequência. E quando ele instala um processo para ser executado em segundo plano, assim que você inicia o sistema operacional, esse processo começa a ser executado. Isso aí vai fazer com que sua máquina, que o SO, né, utilize mais recursos, demande mais recursos para esse processo. E aí pode ser que, por exemplo, o uso da CPU vá lá para cima, o uso da memória vá lá para cima. Então toma cuidado aí com alguns aplicativos que fazem isso. E eu vou mostrar aqui como que a gente lista os processos no Windows e como que a gente faz no Ubuntu, tá? Pessoal, para acessar o gerenciador de serviços, a gente vem aqui, ó, em serviços, dá 2 cliques. E aqui nós temos todos os serviços que estão configurados no Windows, tá? Se você quiser saber quais estão em execução, basta vir aqui em status, clicar novamente, e aqui ele vai mostrar, ó. Esses aqui são todos os serviços que estão em execução. Se você quiser parar um desses serviços, como por exemplo aqui, vamos ver, tem que ter cuidado, tá? Porque tem serviços aqui que são essenciais, como eu falei, então não dá para parar, tá? Vou pegar aqui o áudio do Windows, tá?
Pronto, o sistema de áudio volta a funcionar. Pessoal, assim como o agendador de tarefas, o gerenciador de serviços também não tem interface gráfica, beleza? Então a gente vai ter que usar comandos aqui no terminal. E aí, para listar todos os serviços que estão rodando atualmente na máquina, a gente utiliza o comando service. Então, service, utiliza a opção status all, aguarda um pouquinho, ele vai listar aqui todos os serviços que estão atualmente rodando na máquina. Os que estão com mais é os que estão sendo executados, e os que estão com menos é os que não estão sendo executados. Então, por exemplo, se eu quiser parar um serviço, como esse aqui, ó, o Apache 2, o que é que eu tenho que fazer? Service, Apache 2, stop. E aí ele vai pedir aqui a senha do administrador, você coloca, ok, vou rodar novamente o comando status all, e aqui a gente tem o Apache, aqui ó, o Apache parado. Para voltar novamente, service, Apache 2, start. Coloca novamente a senha do administrador, e aí vamos listar aqui novamente. E olha só que legal, o Apache 2 aqui ó, funcionando novamente. E aí a gente chega à ferramenta de sistema, segurança de rede, tá? Lógico que cada sistema operacional usa um nome diferente. Pessoal, segurança de rede vai lidar basicamente, né, as ferramentas que em alguns sistemas operacionais são nativas, vai lidar basicamente com firewall e antivírus, ok? Então, por exemplo, o Windows ele tem um firewall nativo e tem um antivírus nativo a partir do Windows 8, se não me engano, né? Então o Windows 10 já vem com antivírus nativo, que é o Windows Defender, e o firewall também, tá? O firewall vem desde a época lá do Windows XP, ok? No Ubuntu não tem antivírus nativo, tem o firewall, que eu vou só falar rapidamente quando eu estiver mostrando o Windows. Eu não vou mostrar isso aí no Ubuntu, vou só citar o uso, tá? Porque se trata de uma ferramenta um pouco mais complexa para poder lidar com ela, mas basta vocês saberem como é que funciona e para que serve. Vou mostrar no Windows, então, firewall e antivírus. Firewall basicamente faz o que, Fernando? O que é que ele faz, na verdade, né? Ele cria uma barreira que vai analisar e gerenciar o que pode ou não entrar ou sair da máquina. Estou lendo aqui o texto, mas basicamente ele faz o que? Ele cria uma muralha entre o seu computador e a rede mundial de computadores, tá? Ou intranet, ou seja lá o que for, a rede que você está conectado no momento. Então todas as requisições que seu computador faz para fora, ou todas as requisições que um computador de fora faz para seu computador, passam por essa barreira, por essa muralha. E aí você imagina um guarda nessa muralha. Ele vai dizer o que pode entrar e o que pode sair. Então o firewall ele protege, por exemplo, contra invasões, tá? Então, por exemplo, alguns hackers tentam entrar no computador por portas específicas, né? E aí o firewall ele bloqueia o acesso a essas portas. Então sempre deixe ele ativo, nunca desative o firewall na sua máquina. Existem algumas situações que o pessoal pede para desativar o firewall, mas tenta evitar fazer isso. Porque se você desativa o firewall, você desprotege a tua máquina, tá? Consequentemente, ela fica suscetível aí a invasões e coisas do tipo. Em seguida, a gente tem os antivírus, que eu falei lá na aula de software, né? Software aplicativo, e vou voltar a falar aqui novamente, mas de forma bem sucinta. Antivírus basicamente fazem o que? Eles procuram na sua máquina um malware, né? Que basicamente é um software com código malicioso, tenta encontrar esse software para poder eliminar. Então a gente pode ter aí, existem várias categorias de pragas virtuais, né? Existem trojans, existem vírus de diversas outras naturezas. Existem vírus que têm naturezas mais específicas, como por exemplo criptografar os seus dados e pedir uma recompensa por isso, tá? Então basicamente o antivírus ele sai varrendo tua máquina
em busca dessas pragas e para apagá-las, né? E deixar seu computador mais seguro, tá bom? Eu já dei a dica lá na aula de softwares aplicativos e volto a dar novamente. Cuidado quando você for instalar um programa. Instale de fontes confiáveis, beleza? Então, vamos lá, vou mostrar o firewall e o antivírus no Windows. Pessoal, aqui para acessar o firewall, a gente vai usar, né, as ferramentas administrativas para isso. E aí aqui, ó, a última ferramenta administrativa, Windows Defender Firewall, segurança avançada, dá 2 cliques. Pessoal, aqui eu não vou mostrar com detalhes porque exige um pouco de conhecimento técnico. Então, basicamente, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que vocês fiquem de olho, tá? Se o Windows Firewall está ativado, tá? Aqui ativado e aqui ativado. Porque se tiver desativado é aquela situação que eu falei para vocês, né? As portas ficam abertas aí para qualquer um entrar ou sair. Aqui são as regras de entrada e de saída, mas aí, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes. Outro ponto também para a gente ficar atento é o antivírus do Windows. Então, para acessar, você vai aqui, tecla Windows, né? Windows Defender. E aí você vem aqui, ó, segurança do Windows. Clica. Proteção contra vírus e ameaças. Clica aqui. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Você tem que ficar de olho se está atualizado e se está ativado. No caso aqui, quando está com esse ícone verde aqui, né? Com esse vizinho verde aqui, significa que está tudo ok na máquina, tá bom? Se você quiser fazer uma varredura, é só vir aqui em verificação rápida, né? E aí ele vai varrer esse computador atrás das pragas virtuais, tá bom? Então fica de olho se está atualizado e se está ativado. Pessoal, as duas próximas ferramentas que a gente vai ver agora, né? Elas são apenas para fins de consulta, tá? Você não pode fazer muita coisa não, apenas visualizar, tá? As informações que tem na tela. A primeira delas é o monitor de recursos, que a gente já conhece de aulas anteriores, mas eu vou voltar a mostrar aqui para vocês, tá bom? Basicamente, o monitor de recursos ele vai monitorar todos os recursos utilizados pela máquina, tá? Pelo sistema operacional, do sistema operacional para a máquina, ok? Eu mostrei para vocês na aula de sistema operacional que uma das funções do sistema operacional é gerenciar os recursos da máquina. Então, o monitor de recursos vai mostrar como que está esse gerenciamento atualmente. Então, quanto que, por exemplo, de CPU você está usando agora, quanto de memória está sendo usado, memória RAM, quanto de dados estão sendo trafegados pela rede nesse momento. Então, tudo isso é visto no monitor de recursos. O interessante é que você fique de olho nesse monitor de recursos, por exemplo, para evitar, né, na verdade, para detectar uma possível, de repente, aí, sobrecarga de um determinado recurso, como, por exemplo, memória RAM. Você está rodando um programa, de repente, seu computador fica lento, muito lento. O que é que você faz? Vai lá no monitor de recursos e vai detectar o problema, que pode ser memória RAM lotada e a memória swap, né, a memória virtual também lotada. Pode ser o CPU, né, o uso da CPU topado e por aí vai. Então é interessante que você fique de olho nesse monitor de recursos. Eu vou mostrar no Windows e no Debian também. Pessoal, para acessar o monitor de recursos, já está até aqui marcado, né? Essa ferramenta aqui, ó. Dá 2 cliques e aqui você vai ter acesso ao uso da CPU no momento, tá? Quantos processos estão sendo executados no momento, a memória, quanto está sendo utilizado de memória, o disco, tá? E por fim o que está sendo trafegado aí na rede, beleza? Para abrir aqui no Ubuntu, o monitor de recursos, basta a gente ir lá em atividades, tecla Windows e digitar monitor. E aí a gente vai ter acesso aqui ao monitor de recursos do Ubuntu. Então a gente tem aqui o uso da CPU, no momento agora, o uso da memória RAM, tá? Memória swap, como eu falei, memória virtual aqui, não está sendo usado nada porque memória RAM está livre, bastante livre, né? E temos o histórico aqui de dados sendo trafegados na rede. Pessoal, tudo que a gente faz em um sistema operacional é gravado. Então, se você instala um programa, essa ação fica gravada no sistema operacional.
Se você tenta fazer login com a senha inválida, por exemplo, o usuário inválido, essa ação fica gravada. Se você tenta, por exemplo, ou simplesmente desabilita um serviço, essa ação é gravada. Então tudo que você faz no sistema operacional fica gravado. E essas ações são armazenadas no que a gente chama de arquivos de log, tá? Então, por exemplo, se deu um problema no hardware da tua máquina, né? De repente um componente deixou de funcionar, está funcionando de forma incorreta. Então esse evento é armazenado também em arquivos de log. Tudo que a gente faz, simplesmente, todas as ações que a gente faz são armazenadas nesses arquivos de log. Por isso eles são bastante importantes para fins de consulta. Então, por exemplo, se deu um problema no teu computador, você quer saber especificamente o que foi, vai lá nos arquivos de log para tentar detectar o que é que realmente aconteceu. Obviamente que a linguagem que é utilizada nesses arquivos é bastante técnica, então só quem vai conseguir entender é uma pessoa capacitada. Mas é interessante que você fique sabendo disso, porque se der algum problema, você liga para a assistência ou suporte do Windows, né, se for o caso, para tentar ver o problema que aconteceu e a solução, a provável solução. O interessante é que você fique sabendo que de fato aconteceu. Tá? Vou mostrar o monitor de eventos no Windows e no Ubuntu também. Então vamos lá? Para acessar o monitor de eventos, né? Aqui a gente chama de visualizador de eventos no Windows. Então você vai vir aqui, ó, penúltima ferramenta, 2 cliques, e que você vai ter acesso a todos os logs, tá? De aplicativo, de segurança, de instalação, de sistema, por aí vai. Como eu falei, são informações técnicas, então somente pessoas capacitadas vão ter condições de dizer exatamente o que aconteceu. Mas é bom que a gente tenha esse conhecimento básico de onde se encontram os logs, porque a gente pode repassar essas informações para essas pessoas que são capacitadas para ajudar a resolver o nosso problema. Pessoal, no Ubuntu nós não temos um monitor de eventos como no Windows, então a gente tem que acessar os arquivos de log diretamente. Eles vão estar nessa pasta aqui, ó, raiz var raiz log, tá? Então dá um enter, todos os arquivos de log estão aqui, são esses .log aqui, ó. Então tem log aqui do kernel, por exemplo, deixa eu ver, log da autenticação, do boot, do sistema, beleza? E por aí vai. Para acessar é só dar 2 cliques e aí vai aparecer aqui, ó, tá? Galera, a gente finaliza então as ferramentas administrativas com o monitor de eventos.